Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área, e hoje nós vamos trabalhar com potenciação de monômios. É a aula de número 8, através da qual estamos falando sobre álgebra, monômios e polinômios. Antes de eu prosseguir com as minhas explicações, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe aqui embaixo os seus comentários, deixe também o seu joinha. Acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Caso queira, compartilhe essa aula com seu amigo ou amiga que também estão estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Então, olha só, para efetuarmos potenciação com monômios, aplicamos normalmente a potenciação aos coeficientes numéricos e às variáveis, aplicamos as seguintes regras de potência. Esta aqui é a primeira. Veja, eu tenho aqui a elevado a m e o que está dentro dos parênteses está elevado a n. Veja que eu conservo a base e multiplico o expoente que está dentro com o expoente que está fora. Coloquei aqui um exemplozinho. Veja, copiei o 5 e fiz 2 vezes 3, 6. E a segunda propriedade é esta aqui. Veja que eu tenho dentro dos parênteses a vezes b, e o conjunto está elevado a m. Então, o a fica elevado a m e o b também elevado a m. E o exemplo que eu coloquei foi este aqui. Veja, 4 vezes 3 elevado ao quadrado fica 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que no final das contas é 144. E esses conhecimentos nós aplicaremos aqui. Exemplo A, simplifique os monômios. Veja, eu tenho menos 7 vezes a elevado ao quadrado e o conjunto elevado ao cubo. Então, eu terei a parte numérica elevada ao cubo, que eu vou multiplicar pela parte literal, que também está elevada ao cubo. Menos 7 elevado à terceira, sabemos que vai dar um valor negativo, porque o expoente é ímpar. 7 vezes 7, 49, e 49 vezes 7, 343. Elevei ao cubo a parte numérica, agora a parte literal é fácil. A elevado a 2 vezes 3, 6. Neste segundo exemplo, a letra B, nós vemos que o 3 está elevado ao cubo, que eu vou multiplicar por x elevado ao quadrado, e esse x elevado ao quadrado também está elevado ao cubo, que eu vou multiplicar por y. Veja que quando não aparece expoente, sabemos que está elevado a 1. Então, é 1 vezes 3, 3. Isto vai ser igual a 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. X ao quadrado elevado à terceira, x elevado a 2 vezes 3, 6, vezes o y elevado também ao cubo. Pronto, já está respondido. Agora, um exemplozinho com fração. Parte numérica, menos 1/4 elevado ao quadrado, que eu vou multiplicar por a elevado à quarta potência, e tudo isso também elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Como o expoente é par, este número ficará positivo, vezes a elevado a 4 vezes 2, 8. Neste simpático problema, nós lemos o seguinte: em um terreno retangular, o comprimento tem 20 metros a mais que a largura. Veja que eu posso chamar a largura de x. E, se eu chamei a largura de x, de acordo com a frase que eu acabei de ler, o comprimento é a largura mais 20 metros, ou x mais 20. Continuando, sabendo que a área desse terreno é de 300 metros quadrados, determine a largura desse terreno. Então, vamos lá. Veja, posso montar aqui. A área é lado maior vezes lado menor.
é o cálculo da área do nosso retângulo. Então, a área será igual, lado maior é x mais 20, enquanto o lado menor é apenas x. Sabemos que o A, a área, vale 300 metros quadrados, então já vou substituir aqui. Agora, aqui eu aplico a distributiva. Qualquer dúvida, deixarei um card aqui em cima. X vezes x, x elevado ao quadrado, x vezes 20, mais 20x. Continuando aqui, vemos que é uma equação de segundo grau e podemos usar aqui Bhaskara. Este 300 terá que ir para o outro lado aqui, do ladinho do 20x. Então, teremos o seguinte, x ao quadrado mais 20x menos 300, ele vai na operação inversa, é igual a zero. Agora aqui, usando Bhaskara, se você tiver dúvida, deixarei um card aqui em cima. O A vale 1, o B vale 20 e o C vale menos 300. Vamos lá. Continuando agora para calcular o delta. Delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o delta? O delta é 20 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Portanto, o nosso delta será igual a 400. Menos que multiplica mais, menos que multiplica menos, mais. 4 vezes 3, 12, acrescento 2 zeros. Portanto, o nosso delta será igual a 1.600. Agora, sim, calcular o valor do x. E o nosso x será igual, vamos lá, menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Substituindo esses valores que eu já tenho, o b vale 20, portanto, aqui é menos 20, mais ou menos raiz do delta, que é 1.600, dividido por 2 vezes 1. O nosso x será igual a menos 20 mais ou menos. Raiz de 1.600 é 40. Caso tenha dúvida, deixarei também um card. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós teremos o seguinte. O x', o primeiro valor para x, será igual a menos 20 mais 40, que eu vou dividir por 2. Perceba que eu peguei o sinal de mais de cima. Portanto, o nosso x' será igual. Eu devia 20, paguei com 40, ainda fiquei com 20, que eu vou dividir por 2. E o resultado final aqui será igual a 10 positivos. E agora, o nosso x, duas linhas, será igual. Veja que agora eu vou pegar o sinal de baixo, então ficaremos com menos 20, menos 40. Eu vou dividir tudo isso por 2, portanto, o nosso x, duas linhas. Veja, eu devia 20, fui lá e gastei 40, fiquei devendo 60. Quando eu divido por 2, eu fico devendo 30. Atenção para isso aqui. O resultado menos 30 metros não nos serve, porque se eu estou falando de distância, não existe distância negativa. Portanto, o nosso x é igual a 10 metros. E se o x é 10, temos que o comprimento aqui é 30 metros. Veja que 10 vezes 30 é igual a 300 metros que o problema tinha nos dado. Portanto, o valor da largura do terreno é 10 metros. Deixo aqui um grande abraço a todos e deixo também um convite para a nossa próxima aula, quando continuaremos falando de monômios. Até lá!